E aí pessoal, hoje vamos aprender a desenhar o personagem Stitch da Disney. Então pegue seu papel e lápis e bora fazer arte! Bom, então para começar, como sempre, vamos desenhar um círculo. Aqui um círculo direitinho, não precisa ficar muito certinho não. A gente pode fazer assim na mão livre mesmo. Depois vamos traçar uma linha na vertical no meio e outra na horizontal. E agora aqui no meio vamos fazer uma bolinha um pouco menor, que vai ser o narizinho dele. E em seguida vamos aqui na linha do lado e vamos fazer os olhinhos. Lembrando que o olhinho dele tem uma puxadinha, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, né? O nariz é bem redondinho e os olhos têm uma pontinha em cada ponta, tanto do lado de dentro, para o lado do nariz, e o lado de fora. Aqui faz as duas marcaçãozinhas do nariz embaixo e vamos fazer os brilhos dos olhinhos dele. Agora, pegando quase do final da linha do círculo, vamos traçar uma reta, fazendo um biquinho ali que vai ser a boquinha dele, quase de uma ponta a outra. E na parte de baixo vamos fazer esse arco quase no formato do círculo, deixando só uma beiradinha bem leve. E agora fazer a linguinha dele, fica igual um coraçãozinho ali, ó, uma voltinha em cima daquele risquinho do meio. E os dentinhos dele, os dois primeiros pequenininho e o maiorzinho mais ou menos na altura dos olhos embaixo, isso na parte de cima. E na parte de baixo fica os 4 dentinhos dentro da língua dele, o maiorzinho, depois 2 pequenos e o maiorzinho de novo. Lembrando que não faz o dentinho dele muito pontudo não, ele tem uma voltinha meio arredondada. Em cima do narizinho ali, vamos fazer aqueles 2 risquinhos ali como se fosse uma ruguinha do nariz. Depois você acerta os olhinhos para ficar bem nítido, né? Aquelas pontinhas que tem no cantinho dos olhos, que tem um olhinho meio puxado. Marca direitinho, já pode marcar com lápis, que o olho dele é todo preto por dentro, só tem aquele brilho. Agora vamos marcar aquela partezinha mais clara dos olhos dele, né? Você vai trazer ele perto do nariz, uma voltinha lá para cima e depois acompanhar o círculo, descendo e voltar fazendo um contorno um pouco abaixo dos olhos antes de encostar na boca. E lá em cima, na parte de cima, você vai fazer uma outra linha, meia curva, como se fosse a sobrancelha dele, né? E do outro lado a mesma coisa. Perto do narizinho ali, você vai puxar um risco até lá em cima, encontrar com a linha do círculo e descer novamente, passando um pouco abaixo do olhinho dele, sem encostar na boca. Depois você vai lá em cima de novo e vai fazer aquela ruguinha dele lá em cima do olho, como se fosse a sobrancelha dele. Aí você acerta a linha final do círculo, que vai ser a cabecinha, faz um tupetezinho dele, que ele tem como se fosse uma franjinha ali. Depois você acerta o traço de baixo e agora vamos fazer a orelhinha dele, puxando aqui mais ou menos da direção do bico da boca dele. Você vai puxar uma voltinha lá em cima e depois fazer uma curva e descer novamente. Quando você descer, você não vai até o final da cabeça dele, você vai parar um pouco antes, tá vendo? Agora faz a parte de cima da orelhinha dele ali, puxando mais ou menos na direção do olho, e embaixo um pouquinho mais fino, acompanhando lá. A gente faz um biquinho aqui, que ele tem a orelha de um lado, dos dois lados rachadinha, né? Aí você vai com a borrachinha ali e apaga para poder ficar certinho. Agora vamos fazer a outra orelhinha dele do lado esquerdo. É a mesma coisa, só fazer invertido e o rachadinho um pouquinho mais acima. E eu também não sei se eu falei no começo do vídeo o nome dele certo, se é Stitch ou Stick. Aí vocês colocam aí nos comentários. Se for Stitch, coloca 1. Se for Stick, coloca 2. E agora com as duas orelhinhas prontas, vamos fazer aquele pelinho que ele tem aqui embaixo no pescocinho. Só fazer 3 voltinhas. E a última voltinha só até a metade. No caso aqui eu vou desenhar ele sentadinho. Então, para desenhar os bracinhos dele, o bracinho dele é meio gordinho, meio fofinho. Você vai puxar mais ou menos da altura dos olhos dele. São 2 bracinhos. O primeiro, do lado esquerdo, que eu estou fazendo aqui, bem redondinho aqui na parte de baixo. A parte como se fosse perto da mãozinha dele é um pouquinho mais grossinha do que o ombrinho, né? É só você marcar direitinho ali que vai ficar bonitinho. Depois você vai fazer as unhazinhas dele, dos dedinhos, né? Na mãozinha são 3 unhazinhas em cada uma. Igual tá aqui, primeiro eu fiz a da esquerda e agora eu estou fazendo a da direita. 3 unhazinhas. E agora para fazer a barriguinha dele, você vai traçar uma linhazinha reta, bem lá embaixo na mãozinha dele, e uma linha curva, como se fosse aquela marquinha da barriguinha dele. Do lado
você escolhe qual você vai começar primeiro. Eu aqui estou fazendo o lado direito. Você vai fazer um círculo com um círculo menor dentro. E no caso, o pezinho dele são 4 unhazinhas. Faz as 4 unhazinhas e depois liga os tracinhos ali. O de cima você não vai até o final do bracinho e puxa uma curvinha para cima, para fazer que é o corpinho dele. E do lado esquerdo, a mesma coisa ao contrário. Sempre verifica se os dois lados estão iguaizinhos. Senão vai ficar com uma perninha maior que a outra. E agora eu vou usar um produto aqui que eu não tinha e que eu sempre quis comprar, que é o tal do limpa-tipos. Eu achei na papelaria, eles vendendo essa borrachinha aqui, que é o limpa-tipos. Aí a gente vai usar porque ela é maleável, ela é bem mole, parece uma massinha. Aí você enrola ela e vai passando no desenho, que ele vai tirando todos aqueles risquinhos que você faz de leve, quando você vai fazer um círculo. Aí fica só a marcação certinha do desenho, tá vendo? Mas se você não tiver, também não tem problema. Você contorna tudo e depois você apaga as sobras. E agora aqui eu vou utilizar a caneta Nanquim número 1, Drawing número 1. É uma caneta descartável, né? Acabou a tinta, já era. Aí você vai contornar tudinho. Se você não tiver essa caneta Nanquim, você pode usar a canetinha preta, dessas que vende na papelaria normalmente. A canetinha preta serve para fazer esse contorno também. E você vai contornar todos os traços dele. E depois, no final, quando você acabar de contornar, você vai com a borracha normal mesmo que você tem e vai apagar todos os traços do lápis que você fez. E agora que você já acabou de contornar tudo, é a hora de colorir. Vamos colorir o nosso desenho. Primeiro aqui eu vou utilizar uma canetinha rosa, uma rosa pink, para fazer a linguinha dele. A linguinha você vai pintando todinho com a canetinha rosa. Aí agora utilizando aqui um marrom meio avermelhado aqui, bem vermelho, né, na realidade, para fazer o fundinho da boquinha dele. Se você não tiver esses marcadores aqui, pode usar canetinha normal ou até mesmo lápis de cor se você quiser. Agora com o azul clarinho, vamos passar aqui nas partezinhas do corpinho dele que são claras, que são em volta dos olhos, a parte de baixo da boca e o peitinho dele. E agora com o azul um pouquinho mais escuro, a parte do cantinho das orelhinhas dele, a cabecinha dele toda, os bracinhos e as perninhas. E um azul bem mais escuro ainda, para fazer a bolinha dos pezinhos dele e do narizinho dele ainda mais escuro do que os pezinhos. E para pintar a parte de dentro da orelhinha dele, eu vou utilizar aqui o mesmo rosa que eu usei na língua, mas não é mesmo dessa cor, porque eu não tenho outra cor, só tenho essa. E vou utilizar uma canetinha um pouco roxa aqui, lilás, sei lá, para poder ficar um pouco diferente da língua dele, que é uma cor meio diferente a da orelhinha dele. E está pronto o desenho. Agora que você aprendeu a desenhar um personagem, não se esquece, se você chegou até o final desse vídeo, de deixar um like e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por sempre acompanhar o nosso conteúdo. E a propósito, nunca se esqueça de assinar os seus desenhos. Até a próxima, pessoal!